Pessoal, boa noite. Vamos começar então rapidinho a aula. É, a gente vai falar um pouquinho aí do preparativo da cirurgia bariátrica, né? Obviamente que eu vou ampliar um pouquinho sobre a cirurgia, sobre a obesidade, para poder tirar todas as dúvidas. Eu acho que vale a pena acompanhar, porque a gente fala sobre a doença, um pouco mais sobre os mitos e verdades que tem. Então, fiquem à vontade para interromper, fazer as perguntas e a gente vai seguindo em frente aqui. Se ficar alguma dúvida posterior, a gente também vai estar disponível no consultório, né? Porque eu acho que aqui a gente consegue sintetizar e condensar bastante informação que eu acho que é importante, né? Coisa que no dia a dia não dá para falar tudo de uma só vez, tá? Então, vamos lá. O primeiro slide, eu falo um pouquinho de emagrecimento versus obesidade, né? Como que funciona essa cadeia, esse ciclo vicioso da obesidade. Então, primeiramente, a gente implica que a obesidade ela é uma doença crônica, né? Ninguém virou obeso da noite para o dia. Então, existem fatores genéticos, hereditários, que a gente compete no organismo para poder interpretar a obesidade de cada pessoa, e isso não está muito no nosso alcance, né? Isso vem de hereditariedade familiar, fatores genéticos mesmo, que não ficam muito sobre o nosso controle, tá? Entretanto, os fatores hormonais, logicamente, eles implicam também na questão do ganho de peso, porque desde o nascimento até quando a gente começa a entrar na fase da puberdade, né, tanto para os homens quanto para mulheres, a gente sofre uma turbulência de hormônios e muitas vezes isso implica também no desencadeamento não somente de obesidade, mas de outras condições que podem se somar para a gente chegar a ter obesidade. Por exemplo, a gente começa a ter distúrbios hormonais ou então pulsos de hormônios que podem desencadear mais fatores de ansiedade ou menos. Então, isso pode estar implicado também no ganho de peso. E tem também alguns hormônios, como cortisol, como os hormônios intestinais, que eu vou falar mais adiante, que isso também é de variável de pessoa para pessoa, que também pode desencadear algum tipo de obesidade especificamente, tá? Em relação ao metabolismo, a gente cita no metabolismo que todo organismo, né, a gente pode ter a mesma estatura, a mesma data de nascimento, mesmo peso, né, uma pessoa com outra, mas o metabolismo de um corpo geralmente não se iguala a outro, né? Se a gente pegar até pessoas que são gêmeos, a gente entende que o organismo dele não estão no mesmo funcionamento, né? No mesmo relógio, na mesma sintonia. Então, muitas vezes, por mais que sejam semelhantes, existem fatores, né, que a gente não consegue mensurar, mas o metabolismo também oscila de pessoa para pessoa. Claro que também isso envolve a questão cotidiana de cada um, né? Pessoas mais ativas, menos ativas, pessoas sedentárias, pessoas que fazem atividade física e assim por diante. Então, toda essa cadeia aí, emocional, metabólica, hormonal e genética, se somam para ter excesso de peso, peso ideal, ou até mesmo falta, né, do peso adequado, que seria uma pessoa magra ou abaixo do peso ideal. Então, nesse aspecto todo, o que está no nosso alcance administrar? A primeira questão que a gente precisa entender que a administração de alguns fatores depende exclusivamente de nós, a começar pela dieta. Então, a gente entende e fala muito hoje da dieta lixo, dieta vazia, que é aquele alimento que ele é muito calórico e não tem um valor nutritivo diversificado e com qualidade, né? Na tela aí vocês podem ver que existem esses alimentos que eu coloquei aí, que a gente, apesar de talvez achar gostoso, algumas pessoas entenderem que isso dá uma satisfação muito intensa, eles são calorias vazias que a gente fala. Por quê? Porque eles não são, dentro de um padrão de nutrição, eles não têm qualidade
de vitaminas, de variedades, diversidade, assim, alimentar de qualidade, tá? Coloquei a tabela de caloria de cada um, para que vocês tenham um pouquinho de ideia do quanto é calórico, né? E às vezes leva segundos para a gente poder ingerir esses alimentos. Aqui tem mais alguns exemplos, tá? Então, todo mundo que ingere algum tipo de alimento desse, no caso aqui, por exemplo, carne, não é que ela é uma caloria vazia, ela é uma caloria de qualidade, né? Ela tem proteína animal, entretanto, a gente precisa entender, né, que cada porção ingerida, né, demanda um determinado quantidade de caloria. Então, não é que, nesse caso aqui, a proteína da carne, ela não é interessante, porém, existem quantidades e quantificações que a gente precisa entender e saber administrar isso dia a dia, tá? Bom, com isso, a gente entende outra situação, que também depende da gente administrar, que é o gasto de caloria. Então, o nosso organismo, desde a sua concepção, ele já demanda gasto de energia, desde a multiplicação da célula lá dentro do embrião, até começar, né, a elaboração e formação dos órgãos, crescimento do bebê, até o nascimento. Então, tudo isso demanda energia, e energia se traduz como gasto de caloria. Bom, o que que a gente entende como gasto calórico? É tudo aquilo que que a gente pode aumentar o metabolismo ou então somar calorias para que a gente fique no balanço negativo. Somente com balanço calórico negativo a gente consegue perder peso. Independente, não estou nem considerando aqui se é massa magra que a gente vai perder, se é massa gorda, se é gordura ou se é músculo que a gente está perdendo, mas para que se tenha perda de peso, a gente precisa ter um déficit calórico. E o déficit calórico a gente habitualmente administra com atividade física, exercícios, caminhadas. E aqui tem um exemplo para poder entender quanto que gasta, né, as atividades físicas que a gente tanto insiste para todo mundo fazer. Então, aqui, 1 hora de academia, geralmente vai ter um gasto de calorias aí que gira em torno de 150 a 300. Uma bicicleta também na academia vai gastar 200 calorias a cada 30 minutos. Né? Uma corrida de esteira, por exemplo, na rua, a gente também, às vezes, gasta aí 300 calorias. Então, o que demora, por exemplo, 3 minutos para a gente ingerir, a gente vai gastar meia hora de atividade física de moderadamente ou até intensa para poder gastar aquele consumo. Então, a balança realmente ela é injusta, né? Existe um desequilíbrio muito forte. Sendo assim, essas interpretações, a gente precisa administrar isso todos os dias, né? O nosso corpo não sabe que a gente é movido, né, de começo de semana que começa na segunda e termina no domingo. Aliás, que começa no domingo e termina no sábado, né? Então, o corpo nosso não tem esse chip, esse relógio. A gente que criou, né, o calendário e as horas para a gente poder criar roteiros e a sociedade desenvolver. Entretanto, o nosso corpo não sabe disso. Então, o que a gente precisa entender é que a luta, o sacrifício, ele é diário e contínuo. Não tem esse dia eu não vou administrar a minha dieta, o meu exercício, tá? Então, quem começa a perder um pouco esse gancho aí, começa a perder a luta, a batalha, que ela é desafiadora para quem tem os fatores propensos aí da obesidade. Aqui é uma formulinha online, quem quiser depois preencher na internet, esse é o site que está aqui, ó, calculadoratmb.com, onde lá vai pedir uns itens para cada um preencher, tá? Idade, peso, altura, nível de atividade física, e com isso, ele vai te dar 3 resultados que estão aqui em cima, tá?
A taxa metabólica basal é aquela quantidade de calorias como se você ficasse em repouso 24 horas e ficasse só respirando, sentadinho, parado, para funcionar o batimento cardíaco, a sua respiração e o seu cérebro. Basicamente seria isso. Então, eu fiz um cálculo aqui médio, a minha deu esse valor aí, 1.800 calorias, para mim acordar, ficar 24 horas, né, gastando essa quantidade de caloria para ficar em repouso. Para fazer as atividades físicas que eu habitualmente faço, trabalho, faço academia, tudo, o gasto calórico diário, ó, de 1.800, ele vai para 2.790. Ou seja, eu preciso ingerir 2.700 calorias, né, diariamente, se eu fizer a atividade física que eu coloquei que eu faço aqui na tabelinha, tá? E se eu não fizer, então aquele dia que eu não for para academia, não fizer nada, ficar mais tranquilo, o meu consumo, ele precisa ser só de 1.800 calorias em 24 horas. Não sei se deu para acompanhar, tá? Uhum. Bom, e esse terceiro resultado que deu aqui é o índice de massa corporal que eu tô, né? Então, meu índice, ele deu 26,26, que na classificação de obesidade, eu tô com um pouquinho de sobrepeso. Ah, Tomás, então você também está começando a ficar obeso? Essa tabela de índice de massa corporal, ela leva em consideração somente o peso e a estatura. Então, ela é uma fórmula muito frágil e não reflete muito a saúde individual de cada um. Por quê? Porque ela não leva em conta a circunferência abdominal, a quantidade de massa muscular que eu tô, a quantidade de massa gorda que eu tô no corpo, quantidade de água. Por isso que ela é uma fórmula muito criticada e muito frágil para avaliar quem é obeso, quem não é, essas questões todas. Entretanto, ela é ainda uma das fórmulas que a gente utiliza dentro da lei da cirurgia bariátrica para poder classificar quem está dentro do critério ou não para fazer cirurgia, né? Então, como é que funciona a tabelinha? O peso normal, segundo a fórmula só do índice de massa corporal, é a população oscilar de 18 a 25 quilos por metro quadrado. Então, quem está na faixa verde, teoricamente, está dentro de um peso considerado normal para essa escala de índice de massa corporal. Quem está no sobrepeso está entre 25 e 30, e por aí vai, obesidade média, grave, mórbida e supermórbida. Então, lembra que o meu deu 26? Eu estaria hoje aqui por essa tabela na faixa amarela. Isso significa que eu tenho doença, que eu estou com a saúde muito ruim? Não necessariamente, tá? Entretanto, se eu tivesse aqui numa obesidade grave, mórbida, seguramente, né, eu estaria com excesso de gordura e isso impactaria muito tanto no meu tempo de vida, nas doenças que eu vou desenvolver futuramente e por aí vai. E é o que a maioria dos pacientes que estão, né, tentando emagrecer ou têm obesidade já há muito tempo, apresentam. Então, eles estão na obesidade grave, mórbida, e seguramente, apesar da gente não ter todos os detalhes individuais de cada corpo, a gente sabe que esses graus são tão elevados que fazem mal invariavelmente, querendo ou não, vai ter um impacto na saúde, tá? Talvez não tenha nas pessoas mais jovens, mas com o passar dos anos, seguramente todo mundo vai desenvolver doenças muito mais precoces do que uma pessoa que está na categoria próxima do normal, tá? Bom, e aí existem algumas regras e leis e diretrizes que determinam o que pode fazer em cada atividade, em cada classificação de obesidade, segundo a legislação, né, que vigora até o momento. Então, os pacientes a partir do sobrepeso podem ter tratamentos de obesidade ou de sobrepeso? Podem,
e aqui do lado cada um tem um painel. Então, na categoria amarela, a gente pode usar medicamentos, injeções e o balão. Na categoria aqui, laranjada, a gente pode utilizar o mesmo tipo de tratamento, né? Dieta, exercício, remédio, balão. Porém, a partir do lilás, que é 35 de índice, a gente já pode incluir todos os tratamentos cirúrgicos para perda de peso. Então, tanto as injeções, balão, como também as cirurgias. Então, você vê que daqui para baixo, todo mundo pode, né? Quem tem a intenção de fazer algum tratamento, e se for a melhor opção a cirurgia, ele está dentro do critério da lei e pode fazer, então, o tratamento que quiser. E aqui as porcentagens é o que cada tipo de tratamento pode oferecer na média. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos que fizer essa técnica de cirurgia, geralmente vai para 60 quilos. Uma pessoa de 100 quilos que fizer essa técnica vai ficar com 70. Que fizer essa aqui vai ficar com 80 quilos e que usar as canetinhas de injeção vai perder em média 10 a 15%, tá? Isso é uma estimativa, tá bom? Então, continuando, além de ter o índice, né, aprovado na lei para poder fazer a cirurgia, tem outros critérios. Então, é ser obeso crônico, já ter tido algum tipo de tratamento e não ter conseguido sucesso, né, por um período de pelo menos 2 anos, ter o índice de massa corporal acima de 35. Agora tem um detalhe importante. Com diabetes, pressão alta, artrose, apneia ou problemas de articulações. Então, quando eu falei aqui que todo mundo que está no Lilás pode fazer cirurgia, quem está na categoria rosa aqui, para fazer cirurgia, necessariamente precisa ter alguma outra doença provocada já pela obesidade, que são essas que eu citei, as principais. Ah, mas aqui também tem que pode operar com índice acima de 30, que já é uma categoria superior, ó, é o laranjado. Só que essa categoria ela entrou em vigor há uns 3 meses atrás, e essas condições de doenças são muito graves, né? E, com algumas exceções, elas também podem se beneficiar da cirurgia. Então, existe já lei que aprova operar acima de 30 de índice, mas tendo algumas outras doenças que a gente precisa considerar, tá? E quem já tem a obesidade mórbida mesmo, que é acima de 40, ter ou não doença, tomar ou não remédio, não faz diferença. Por quê? Porque já tem vários estudos que mostram que pacientes nesse grau de obesidade, invariavelmente, o que fizer para operar ou para perder peso, eles vão se beneficiar da saúde como um todo. Ficou claro até aqui? Para mim ficou sim. Então, vamos adiante. Bom, aí tem um gráfico que eu coloco aqui, talvez fique mais fácil a interpretação, que diz assim, o que existe, né, no mundo, no planeta, para emagrecer, baseado, vamos dizer assim, na área médica, na área da medicina, é isso aqui. Tirou isso aqui, mas eu faço um tratamento psicoterápico, um tratamento religioso para emagrecer e funciona. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, mas aqui é o que está, vamos dizer assim, aprovado e constituído dentro da medicina para a gente poder oferecer. Fora isso aqui, tem muito charlatanismo, vocês já, né, veem muita propaganda aí de chás, de coisas que prometem muito. E na internet também falar que esse exercício aqui seca a barriga, esse chá aqui seca a barriga, esse laxante, não sei o quê, faz emagrecer. Então, assim, não existe nada assim cientificamente robusto que possa a gente ainda acrescentar aqui dentro da medicina para oferecer. Agora, os remédios existem, por exemplo, tem o Xenical, existe também o Ribelsus, existe
bupropiona, existe Contrave, naltrexona, são todos medicamentos que, por algum efeito ou não, eles tentam diminuir um pouquinho a fome e com isso fazer que a gente perca peso, tá? Alguns remédios antigos já saíram de linha porque eles davam muitos problemas e efeitos colaterais. Então tinha os derivados da anfetamina, né, que era muito estimulante, né, dava uma saciedade, a pessoa emagrecia, só que a consequência, o paciente ganhava um infarto, uma pressão arterial, né, um derrame cerebral, então isso já foi tirado de linha, porque o risco para a saúde era muito maior, tá? Aí veio as injeções, que a gente está ouvindo todo dia na mídia, nas redes sociais, que são as canetinhas da moda, né? Começou lá com liraglutida, saxenda, e veio melhorando as moléculas, né? Depois passou para o Ozempic, aí mudaram o nome do Ozempic, chamaram ele de Wegovy, e agora veio outra molécula que chama Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Então, são evoluções das canetinhas, né? Elas têm um hormônio, esse hormônio ele gera uma saciedade e uma redução da glicose, e com isso a gente também tem alguns efeitos benéficos aí para a população. Geralmente, quem não pode operar, né, se beneficiam das canetinhas, tá? Mas o efeito, o resultado maior ainda é o da cirurgia comparado com todos esses que estão aí na legenda que vocês estão vendo, até mesmo do balão, tá? Então, o balão ainda supera as canetinhas, né, em quantidade. A cirurgia, muito, muito superior ainda a qualquer outro tratamento, tá? Então, eu falo assim, a cirurgia, quem faz a cirurgia, se ficar lá quietinho em casa, sem fazer nada, a cirurgia vai entregar um peso, uma perda de peso considerável, tá? Os outros tratamentos, balão, injeção, remédio, comprimido, dieta, exercício, se você fizer isso e ficar lá sentado numa cadeira esperando emagrecer, nenhum vai te entregar um resultado satisfatório, né? Então, assim, a cirurgia não é que tem que fazer e ficar lá quieto, parado, mas é a que mais entrega resultado ainda, se comparar com todos os outros, tá? Bom, sendo assim, a gente escolhe duas técnicas, né? Existe mais de 10 técnicas diferentes para a cirurgia bariátrica, mas as mundialmente famosas, conhecidas e seguras são essas duas aqui, que é o bypass e o sleeve, e é o que a gente vai tentar abordar rapidamente aqui, tá? Vou passar esse quadro aqui para poder falar um pouquinho, ó. Então, aqui tem um balão que perde de 15% a 20%, bypass, ele gera uma perda de peso estimada de 40%, e a cirurgia de sleeve, 30%. Menos eficaz, mais eficaz, eficácia também importante, mas menor que a do bypass. Aqui tem maior risco de reganho de peso, e o menor risco de reganho de peso, e o reganho de peso intermediário com a sleeve, tá? Bom, do bypass, como é que funciona esse desenho maluco aqui que está na imagem, né? Então, ele é assim, eu vou passar o filminho para vocês entenderem. A gente vai fazer uma anestesia geral, certo? Fazer 5 furinhos na barriga, e aí a gente vai entrar com os aparelhinhos da videolaparoscopia, para quem vai fazer por vídeo, ou com o instrumento do robô, para quem for fazer a cirurgia robótica, tá? Aí a gente vai lá no estômago, faz um grampeamento né, da forma que está no desenho, separa esse pedacinho de estômago, e aí a gente vai emendar o intestino lá em cima, tá? Com isso, a gente vai ter um desvio do alimento, o alimento ele vai ter menos tempo para ser absorvido, ele vai percorrer um caminho mais curto, e com isso vai conseguir tirar menos nutrientes, além de ter menos quantidade de alimento.
Então, esse é o mecanismo do bypass. Além disso, lá embaixo, a gente muda o caminho da bile. A bile ela vai encontrar a comida só lá embaixo, e com isso, a gente tem esse mecanismo também metabólico dessa cirurgia, porque a bile encontra comida só aqui no finalzinho, tá? Onde vocês estão vendo aí o amarelo encontrar o azul. Então, essa parte, ela vai ficar permanente, o estômago que ele fica separado, ele continua dentro do organismo, como se ele ficasse lá dormindo, tá? Então, geralmente, não vai ter nenhum problema, intercorrência, porque ali não vai transitar mais nenhum alimento. Deu para entender? Vocês querem que volte? Ah, mas qual que é o tamanho que fica o estômago? Geralmente vai ficar um tamanho aí de um ovo, né, com 30 ml aí de capacidade. Bom, e aí tem a sleeve, que é essa cirurgia um pouco diferente, tá? Ela chama também gastrectomia vertical ou sleeve, que é a mesma coisa, mesma tradução do nome. E na sleeve a gente tem o quê? Então a gente vai ter a mesma anestesia, o mesmo furinho, e aí a gente vai fazer um grampeamento de uma outra forma. O estômago ele vai ficar com a capacidade aí de 100 a 120 ml, e aí vai reduzir significativamente o tamanho, porém o intestino continua no seu trajeto habitual, então aquele atalho do alimento ele não ocorre, né? Ele só vai ter uma capacidade reduzida de alimento aqui no estômago que vai ficar. Como a gente separa esse cantinho aqui, e a gente faz uma ligadura de uns vasos que levam sangue lá para o estômago, nessa cirurgia, aquela parte que separa é obrigatoriamente removida, tá? Por questões técnicas aí de circulação do estômago. Mas aqui a comida segue o caminho normal, trajeto normal, e aí é hora de entender as principais diferenças para a gente fazer a melhor escolha para cada um, tá? E como é que funciona isso? Bom, aqui só um exemplo do que é retirado, né, dessa parte da cirurgia. Aqui ele está vazio, né? A gente removeu pelo furinho mesmo. E aqui eu coloquei ar aqui dentro para vocês verem o tamanho que é retirado, tá? E aqui eu coloquei com um pouquinho de zoom para vocês verem o tamanho que é retirado. Então imagina essa parte do estômago aqui que não vai existir mais, ou seja, o que cabia comida antes não vai estar mais dentro do corpo para poder receber alimento. Então, há uma redução importante, significativa, tá? Bom, e aí o que que é importante aqui? A gente falar das principais diferenças, né? Então, se a gente considerar tipo de anestesia, tempo de internação, quantidade de furinhos, tipo de material, é tudo igual, é a mesma coisa para as duas. O que mais muda, assim, de característica e diferenças é a perda de peso estimada, que no bypass perde um pouco mais do que a sleeve. Existe aquela questão do nutriente, encontrar a bile lá embaixo, então isso gera uma mudança metabólica maior com bypass. Por isso, existe uma turbulência maior aí de nutrientes na cirurgia do bypass, e por isso um, uma questão de vitaminas e uma disciplina de usar vitaminas mais rigorosa, tá? Uhum, Não que a sleeve não precise usar, mas essa questão de nutrientes e vitaminas na sleeve não tem tanto impacto, né, para o corpo. Ah, mas todo mundo toma vitamina, tem que tomar. Não tem nenhum ser humano, né, no planeta que se perder 10, 20, 30 quilos, né, em algumas semanas, meses, ou até no primeiro ano, ele não tenha impacto no organismo. Por quê? Até quem não opera
tem um quadro de depressão, por exemplo, né, tem alguma questão familiar, um óbito, por exemplo, a pessoa entra em depressão, uma pessoa que fica tão magra, o corpo dela vai ter impacto nutricional, ela vai ter fraqueza, ela vai perder massa magra, ela vai ter queda de cabelo, ela vai ter unha quebradiça. Por quê? Porque ela está tendo uma desnutrição, independentemente de ser cirurgia ou não. Então, todo mundo que tem perda rápida de peso precisa ter um cuidado, um controle médico e uma atenção maior. Por quê? Porque o corpo ele vai segurar energia, nutriente para os órgãos principais, né? E os órgãos menos importantes, eles vão sentir. Então, muita gente tem mudança de pele, vai ter flacidez, vai ter as alterações de cabelo, né? Ressecamento de pele. Então, assim, isso não vale só para a cirurgia. Lógico que a gente vai atentar aqui mais para a cirurgia, mas é porque todo mundo acha que só tem problemas, vamos dizer assim, de questão de vitamina e nutrientes quem faz cirurgia, não é verdade, tá? Tem muito paciente de câncer que perde peso muito rápido, né, num curto espaço de tempo, que ele tem que tomar suplemento, whey, vitamina, por quê? Senão ele vai ter infecção mais fácil, a imunidade muda e assim por diante. Bom, então, nessa questão, né, no curto prazo, todas têm que ter uma disciplina muito importante, mas, obviamente, que a longo prazo, o bypass, né, ele ainda vai exigir um pouquinho mais de disciplina vitamínica. A questão do reganho de peso, né, por estudos aí de milhares e milhares de pacientes operados, a gente sabe que o reganho do bypass, ele é um pouco menor. Então, se hoje, assim, o reganho de peso gira aí entre 10 a 20%, né? O bypass, ele dá uma expectativa de reganho de peso menor do que a sleeve, tá? E uma outra questão importante que eu gosto de colocar aqui é sobre o refluxo gastroesofágico. A gente entende que quem tem muitos sintomas de refluxo no dia a dia, né, sente aquele amargo, aquela queimação subir até a boca, se fizer o sleeve, vai ficar mais incomodado. Então, a gente evita fazer o sleeve, né, nos pacientes com refluxo grave, porque pode tirar muita qualidade no dia a dia. Entretanto, tem alguns pacientes que são necessariamente obrigados a fazer um sleeve. Por quê? Porque a gente prepara o paciente para fazer o bypass, chega lá na hora, o fígado está gorduroso, tem, né, sangra fácil, tem algum problema de aderência, ou tem alguma questão que não dá para fazer o bypass, a gente vai, então, mexe só no estômago, faz o sleeve, a pessoa vai emagrecer, então, sei lá, pega um paciente de 200 quilos, né, operar um bypass no paciente de 200 quilos, ele é bem complicado. Agora, o sleeve já é mais viável e factível de fazer, né? Que é uma cirurgia que mexe só na parte ali do estômago, não tem que mexer no intestino, não tem costura no intestino, então é uma cirurgia um pouco mais rápida e dá para fazer. E aí, se o paciente perder 60, 70, 80 quilos, a gente consegue depois, nesse paciente que a gente fez sleeve, passar ele para bypass, né? O inverso não é tão simples de fazer, né? Pegar o bypass, transformar em sleeve, ou até em outras técnicas. É possível? É possível, mas aí já entra muito risco-benefício, né? A pessoa entender para que ela quer fazer isso, por que que precisa tirar o bypass e mudar para outra técnica, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, que não é o foco aqui no momento, tá? Bom, o dreno é um tubo de silicone que a gente raramente usa em cirurgias, pelo menos as bariátricas, a gente deixou de usar dreno já tem mais de 6 anos, né? Antigamente usava para todo mundo, só para saber que existe, ele é uma perinha, né, de silicone, e quando precisa é para vigiar algum sangramento, algum tipo de vazamento, mas, né, graças a Deus tem alguns anos aí que a gente não tem colocado mais dreno, tá?
Bom, agora aquela parte bem didática, assim, e ela é um pouco genérica, mas se quiserem anotar aí, ou depois eu vou passar individualmente para cada um, que é sobre a dieta, pós-operatório, como que é a recuperação, o que que pode fazer, o que que não pode, que dia que volta, o que que vai tomar de suplemento, essas coisas. Não dá para mim ficar fazendo uma formulinha individual para cada um, por isso que vocês vão na nutricionista, vocês vão no endócrino, cada um vai ajustando conforme a necessidade individual. Entretanto, existe uma fórmula genérica, né, que mais ou menos serve para nortear o que cada um vai precisar. Em relação à dieta, né, para ficar mais simplificado o entendimento, né, é mais ou menos assim. A primeira semana a primeira e a segunda semanas são dietas líquidas. Ah, mas que tipo de líquido? É aquele líquido que tem que bater no liquidificador, passar numa peneira, passar no coador de café? Como que funciona? Então, geralmente, os meus pacientes, eu deixo fazer a primeira semana com dieta líquida, né, batida, e passada numa peneirinha fina, não precisa ser aquela de formiguinha, não. Pode ser um pouquinho intermediário, desde que seja líquido. Para facilitar, é tudo que a gente consegue tomar por canudinho, por exemplo, né? Então, o que conseguir passar no canudinho, naquele canudinho maior, a gente pode ingerir, tá? Ah, mas por que que não pode comer nada ou tomar nada de colher? Até pode, né? Um pouco da intenção aqui da dieta ser um pouco mais firme nessa etapa é para fazer uma reeducação alimentar. Por quê? Porque tem muitos pacientes obesos que não sabem comer, não sabem mastigar e não têm percepção da quantidade que é comida para o seu organismo, né? Enquanto eu tomo um copo de água, eu dou um gole e eu faço pausa para tomar o segundo gole, tem muito paciente obeso que ele não tem limite. Às vezes ele toma um copo desse aqui cheio em 10 segundos. Então eu não posso generalizar, mas eu tenho que ser um pouco mais restritivo, tá? E aí, na segunda semana, é tudo que for líquido, né, de colher, tá? Na terceira já entra o aspecto aí de purê, coisas batidas, amassadas, né, de colherzinhas pequenas, mas já pode ser comido e engolido normalmente. E na quarta semana já entra comidinha bem macia, nada de coisas para forçar muita mastigação, mas já pode comer um risoto, macarrãozinho, legume cozido, essas coisas macias, tá? E aí, aliado a isso, o nutricionista também vai, né, tentar ajustar individualmente aí cada dieta para cada um. Bom, os pontos, geralmente os pontos, a gente vai olhar no consultório, tem ponto que eu tiro, tem alguns pontos que não são de tirar, eles absorvem sozinhos, tá? Mas não precisa ter ansiedade com ponto, porque no retorno do consultório vai ser o momento para eu olhar, ver se está tudo bem, e se já é o momento de retirar ou não, tá? Bom, aqui as atividades. Posso trabalhar, viajar, dirigir, o que que eu posso fazer? Posso ter relação, não posso? Então, isso é muito variável também, cada um tem um estilo de vida, uma profissão. E aí, o que que é o regramento principal? Se for atividade tranquila, que não vai exigir subir num prédio, subir um muro, fazer uma escalada para trabalhar, operar uma máquina perigosa, né? Se for trabalhos, vamos dizer assim, de escritório, igual nós estamos aqui conversando, batendo um papo, né? Todo mundo sentado. Se fosse um trabalho, poderia voltar a trabalhar com 5 dias tranquilamente, tá? Estaria aqui com a dietinha tranquila, né? Tomando aqui no canudinho, as formulinhas, então, assim, zero problemas, tá? Se for para dirigir carro, precisa ter cuidado. Por quê?
enquanto está nesse procedimento de emagrecer, de testar, experimentar dietas novas, a gente pode ter um probleminha que chama dumping, que eu vou falar mais adiante para vocês. Então, assim, dirigir moto, carro e ter o dumping, a gente pode ter tontura, pode ter algum mal-estar e causar até um acidente. Então, cada um vai ter que dosar a sua capacidade dia a dia, né? Que a gente vai estar perdendo peso e a gente vai também voltando à rotina normal, tá? O que eu falo é que, em média, eu acho que cada um precisa tirar a primeira semana para, né, reconhecer o corpo, reconhecer como que está a evolução da cirurgia, né, da dieta, como é que está o teste, né, de alimentação, e aí cada um vai criando confiança a partir daí para poder administrar o que consegue fazer, o que não fica fraco, se está ficando, né, se está passando, tendo algum tipo de mal-estar ou não. A maioria não tem problema nenhum, tá? Mas isso eu deixo muito por conta de cada um fazer uma autoavaliação e sentir como é que está a sua própria evolução, tá? Então, assim, andar de moto, bicicleta, coisa que pode, às vezes, você pode ter um mal-estar, uma tontura e cair, eu acho que vale a pena esperar um pouco mais, tá? Então, basicamente é isso, sobre atividades. Ah, eu preciso viajar, voltar para minha cidade. Bom, se tiver alguém por perto, né, se estiver seguro, se não estiver tendo nenhum tipo de mal-estar, não vejo problema, né? Mas eu acho que a primeira semana, né, ali aquele tempo inicial, acho que cada um precisa se organizar aí para poder ter um respaldo melhor aí da cirurgia, tá? Do pós-operatório, então, em relação a peso, né? Todo mundo pergunta assim, o que que eu posso carregar, o que que eu posso fazer na academia? Então, assim, geralmente, nos primeiros 30 dias, você pode pegar seu filho no colo? Pode. Ah, você pode fazer sua própria comida, chegar próximo do forno, do fogão? Pode, né? Não é isso que vai atrapalhar internamente a cicatrização da cirurgia. Agora, peso de academia, essas coisas maior, vamos aguardar 30 dias e a partir de 30 dias, cada um vai para a academia, né? Fazer seu autoconhecimento. O que está conseguindo pegar, o que não sente mal, o que não dá tontura, se pode pegar mais hoje, não. Ah, foi na academia, no outro dia está todo dolorido. Então, isso é muito individual e particular de cada um, tá? Em relação a relacionamento, relação sexual, principalmente as mulheres, né, precisam usar preservativo, porque não só a cirurgia bariátrica, mas qualquer cirurgia que mexe com a turbulência de hormônios do corpo, desregula todo o ciclo ovulatório. Então, para quem usa pílula ou não, pode desregular, pode ter escape de sangramento. Então, o ideal é manter a prevenção, né, para ninguém ter uma gravidez indesejável aí nesse período que o corpo vai emagrecer, tá? E quem tiver mais dúvida, quiser colocar DIU, quiser conversar com o ginecologista, ver o que pode ser feito aí para não ter problema, pode conversar antes também da cirurgia, tá? E aquela ansiedade que todo mundo volta no consultório, né, sobre o que tá perdendo, tá certo, tô perdendo peso certo, não tô. Então, tem uma regrinha que eu coloco aqui só por curiosidade mesmo, que é a quantidade de perda de peso. Então, de 8 a 10% de perda no primeiro mês, né, geralmente 5% no segundo mês, e aí, a partir do terceiro mês, 2,5%. Até quando vou perder peso? Não sei. Essa resposta, tem pacientes que perdem peso o ano inteiro, tem pacientes que perdem peso 1 ano e 2 meses, perdendo peso. Tem gente que perde peso até 6, 7 meses, depois fica ali estagnado, né? Isso não é uma regra, por quê? Porque eu falei lá atrás, nenhum corpo é igual ao de ninguém. Não adianta ficar comparando com o vizinho, tá? Aqui são alguns suplementos que a gente recomenda utilizar. Por quê? Porque eles são fórmulas com pouco volume e grande quantidade de proteínas.
E para ter cicatrização boa, a gente precisa ter proteínas, certo? A Uhum. quantidade de proteínas que a gente precisa ter, bastante. Não é só um copinho desse que dá por dia. Mas o mínimo que você conseguir tomar já é uma fonte boa de proteína e a gente, né, sabe que a cicatrização vai ser melhor. Então eu passo as formulações, tem alguns tipos, modelos, marcas, e aí é aquela questão, né, que fica enjoativa, primeira semana, né, tomando né, um desses por dia ou dois, dependendo de cada caso, mas vale a pena o esforço, por quê? Porque o que substitui a proteína nessa primeiro momento seria leite, seria algumas proteínas animal mesmo, vegetal, né, que o nutricionista às vezes consegue passar, mas a proteína tipo carne, essas coisas, às vezes vão demorar, né, na segunda para terceira semana aí a ser introduzidas, tá? E aí, a dúvida também de vitaminas. Existem várias no mercado, existem preços diferentes, mas as vitaminas, que a indústria até colocou o nome de Bariate, Barivit, que é Latosbari, foi exatamente o marketing para vender para quem faz cirurgia. Ah, mas ela então é específica de bariátrica? Se for ver a fórmula, a bula, né, elas têm até menos vitaminas que alguns polivitamínicos aí de farmácia, um Levitan, um Centrum da vida. Só que nessa etapa inicial são as principais vitaminas e elas são mastigáveis, né? Particularmente eu não acho palatável. Mas tem gente também que não tem problema, né? Então, tem algumas que têm sabor artificial de laranja, tem essas artimanhas aí para tentar melhorar o paladar e mastigar ela, né? Por quê? Para ela já chegar naquela parte do intestino e ser mais aproveitada, melhor aproveitada do que aquelas de comprimido que a gente só engole, tá? De qualquer forma, tomando um polivitamínico aí diariamente é o que está valendo. Ah, mas precisa ser de mastigar, eu preciso quebrar um remédio, fazer ele diluir numa água. Não é obrigatório, né, para comprimidos pequenos, menores. Quando é comprimido muito grande, né, eu recomendo partir. Ah, eu tomo remédio de pressão, que ele é grande, tudo, não tem problema. Vocês podem partir, ou então tomar o comprimido normal, para quem não tem problema, e e acompanhando depois como é que está a aceitação disso aí. E aqui a gente já está finalizando, né? Mas é para falar do dumping, que é aquela reação que eu comentei lá atrás. O dumping, ele é um estímulo hormonal, desse hormônio que chama GLP-1, para quem faz a cirurgia bariátrica, porque a comida ela chega naqueles atalhos que eu falei lá atrás, ele chega mais rápido no intestino, e o intestino libera um hormônio, que é esse GLP-1. Quando ele libera muito rápido e muito intenso, a gente pode ter alguns efeitos imediatos. Tem uma batedeira, tontura, uma sensação de desconforto até importante, né? Não é em todos os pacientes que acontecem, mas ele está mais relacionado aos pacientes que comem doce, açúcar e alimentos gordurosos, tá? Ah, doutor Marcelo, mas eu tomei um whey protein e eu tive esse negócio do dumping, né? Por quê? Se ele é zero lactose, se ele é zero açúcar, etc, etc. Às vezes, o fato de ter um pó também muito concentrado, ele pode dar esse gatilho hormonal mais rápido, né? Então, cada um vai dosar o seu evento de dumping, se tiver. E uma dica muito importante é diluir aquele nutriente ou aquele alimento que provavelmente possa ter causado dumping. Ah, então tive dumping com um suco natural. Então, não tem problema, não é que vocês nunca vão poder tomar, vocês vão diluir aquele nutriente, provavelmente tomar ele mais devagar, que o corpo vai ter sua adaptação e não vai ter mais o dumping, tá?
E aí, para finalizar, o que eu falo aqui é daquelas questões de mitos e verdades, né? Eu vou passar rapidamente aqui, fazer uma síntese aí do que realmente é importante, e a gente já finaliza para as dúvidas. Então, as perguntinhas mais clássicas, né? Cirurgia causa depressão, cirurgia causa alcoolismo, cirurgia provoca calvície, quem faz cirurgia nunca pode engravidar, se o estômago cresce e por isso que a pessoa volta a ganhar peso de novo, e se quem faz cirurgia tem que retirar a vesícula. Então, são as perguntinhas mais frequentes, e todas as respostas, né, são consideradas as mitos, né, e por que eu vou colocar aqui, que eu explico rapidamente. Depressão, né, se a gente for estudar lá nos livros de psiquiatria, a gente vê que depressão, ela tem muito de fator genético envolvido. Obviamente que tem depressão adquirida, mas a depressão genética ela é muito importante. E não é que a cirurgia vai mudar a sua genética e você vai passar a ter depressão da noite para o dia. A pessoa ela pode ter um fator ali armazenado e, em alguns momentos, isso pode vir a ser um gatilho, né? Então, hoje a pessoa desconta, né, seu problema em alimento. Amanhã ela operou, não vai comer mais, ela vai ter que ter algum desconto aí para poder sarar suas amarguras. Do alcoolismo, é semelhante. A gente bebe muito já, e aí a gente faz a cirurgia e tira a comida. Então a gente bebe e come. Aí depois da cirurgia a gente tira o alimento. O líquido, gente, o álcool, a resenha, a festinha, a comemoração, ela tá aí para todo mundo. Então quem já tem o hábito e não tiver disciplina depois, pode aumentar, sim, o quadro de alcoolismo, mas não que a cirurgia é que desenvolveu isso na pessoa. A pessoa já tem hábitos errados e ela só não está, às vezes, alcoólatra porque ela come muito e administra isso de outra maneira, tá? A queda capilar já expliquei lá atrás, né, que o corpo muda e o corpo vai dar preferência para os órgãos nobres, por isso o emagrecimento vai ter prejuízo de cabelo, de flacidez, tudo aquilo que eu comentei, mas vai regenerar depois, à medida que seu corpo também vai transformar em um novo corpo depois, tá? De gravidez, pode engravidar, geralmente 1 ano e meio depois, pode ter uma programação bacana, segura, não tem problema. E sobre reganho de peso, não é porque o estômago dilata. Se eu deixar seu estômago com o tamanho de um ovo, ele não volta a ter um tamanho de um balão, de uma bexiga, tá? Isso não acontece com nossos órgãos. Não são órgãos que eles regeneram, né? Mas ele pode lacear igual uma roupa nova, que ela, né, fica um pouco larga. Entretanto, a gente tem que entender que não é 1 centímetro ali que dilatou que é o problema e a causa da gente engordar 50, 60 quilos de novo. Então, a gente tem que voltar lá no começo da conversa para falar da disciplina, se está todo mundo dedicado ou não. E a questão da vesícula é que, volto de novo a falar, todo mundo que emagrece tem chance de formar pedra. E aí, como não é todo mundo que vai desenvolver pedra de vesícula após a bariátrica, não faz sentido a gente operar todo mundo. Então, a gente opera quem, porventura, desenvolver isso lá na frente, tá? Então, basicamente, são as perguntinhas principais. Sobre a cirurgia plástica, né, para quem tem curiosidade, a gente só mexe com plástica 18 meses depois da bariátrica, tá? Que é o tempo aí estabilizado do peso. E tem a cirurgia robótica para quem quiser fazer ela por robô também. É só me avisar, a gente faz o aluguel do robô e aí a gente consegue ter uma precisão bem superior dos grampos e dos pontos, tá? Aqui algumas imagens, né, das cirurgias. E aqui alguns resultados, algumas pacientinhas aí que deixaram a gente divulgar as fotos, tá? Bom, finalizamos.
E aí, se tiver alguma perguntinha, estou à disposição aí para a gente poder descansar depois. Eu vou Doutor parar aqui, Faustino, aí, coisa rápida, em relação ao tipo, né, da cirurgia, o senhor tem visto a efetividade de uma da outra, assim, da sleeve com a bypass? Enfim, às vezes a gente opta pela sleeve, né, por ser um Uhum, procedimento em tese mais ameno, uhum. mas o que que o senhor indicaria no geral? Uma bypass, ela garante mais efetividade? Então, Enfim. quando é uma coisa proibitiva, assim, você não pode fazer bypass, eu vou te falar. E vice-versa, né? Hum, Agora, por exemplo, chega um paciente lá com IMC de 35, está pesando 88 quilos, não tem nem 90 quilos, né? Mas deu índice, deu, aprovou, passou e tal. Se eu fizer um bypass, uma pessoa dessa, ela vai para, às vezes, chegar a 50 quilos, né? Então, muitas vezes, é um tiro de canhão, entendeu? certo, para matar um mosquito. Para matar o mosquito. Então, a gente tem que ter um pouco de coerência, apesar que eu falo assim, ó, eu tenho essa sugestão, essa impressão, mas eu tenho, já tive paciente que virou e falou, doutor Marcelo, eu quero um tiro de canhão. Certo. Ah, mas vou ficar assim? Eu falo, vai. Ah, mas vai cair mais, vou ficar mais flácida? Vai. E isso aí, gente, não é igual para todo mundo, né? Quanto mais velho operar, mais ruga vai ter. Isso aí é natural do ser humano, né? Do nosso envelhecimento. Então, tem coisas que a gente tem que entender, mas eu tenho paciente que me pede, né? E aí, se eu não vejo um problema, assim, não é muito importante que eu falo, ó, não vou fazer, não dá, aí eu vou e faço, né? É aquela coisa compartilhada. Agora, se tiver um problema, já fiz uma cirurgia aqui e tal, aí eu já tenho que adiantar isso em consulta, e obviamente tem um momento lá que a gente fala assim, então, gente, e aí, o que que vai ser então? Você decidiu? Você quer essa ou essa? Aí o pessoal, eu queria essa. Eu falo, ó, essa aqui você pode acontecer isso, e nessa aqui você pode ficar assim, Hum, né? Aí bate o martelo e vamos em frente, tá? certo. Aí já facilita para você entender. Tá bom. Não sei se você já tem alguma opinião, né? Mas vai ser mais ou menos isso aí. Ainda estou em dúvida, na verdade. Mas tudo bem, a gente vai amadurecendo. Amadurece assim. Essa aula fica tem uma aulinha igual, né? Eu não mudo essa aula, é a mesma. Tá lá os videozinhos para assistir. E no consultório agora é hora de né, ver detalhes aí para poder tirar dúvida. Certo. É só mais uma questão, assim, que eu vejo que o pós-operatório, a pessoa de apoio, né, que vai estar com a gente, ela também precisa ser preparada para esse pós, né? A quantidade do líquido que a gente vai ingerir, o tempo, né, da É, ingestão. então, sempre que tem familiares de apoio, é ótimo, né? Quem Aham. que não quer ter familiar por perto para ajudar? Eu Isso. mesmo já fiz cirurgia, que, né, na ocasião, né, minha família não estava próxima, mas assim, eu me virei sozinho. Mas é igual eu falei, eu tirei meu tempo, né? Eu parei de trabalhar, fiquei uma semana ali para me restabelecer. Isso Agora, se aí, tiver, se tiver ajudante, excelente, né? certo. E Mas ali, não é uma dificuldade falar assim, nossa, vai ali, pega para mim. Não é assim, bariátrica, né? Não é mais essa bicho de sete cabeças, não, tá? e aí no primeiro dia a gente já consegue levantar um pouquinho, andar um pouco. Deve. Aham, Assim, certo. a gente, na verdade, era para dar alta para todo mundo no mesmo dia, tá? Até assim, em alguns países, né, o pessoal opera cedo, vai embora no mesmo dia, né? Estados Unidos é um lugar lá que, dependendo da cirurgia e tal,
O paciente à noite dorme em casa. Mas Brasil, assim, nossa, a distância é maior, a logística, né, o cuidado, assim, é muito variado, né, dos pacientes, entendeu? Tem gente que já chega com tudo pronto na cirurgia, já tem um remédio, já tem vitamina, já tem paciente que, nossa, eu tenho que sair do hospital para comprar, para não sei quem. Então, a gente opta por deixar 24 horas, né? Só para uma observação mesmo. É, mas já foi pior, né? Antigamente ficava 3 dias internado, sabe? Tá ok. Tá ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. De nada. Bom, então, se não tiver dúvidas, aguardo no consultório vocês. E aí, mês que vem, mais uma aulinha de novo, tá? Eu estou tentando ajustar um horário melhor, para ver o que o pessoal prefere, né? Se é mais cedo, esse horário tá bom. Aí depois vocês me falam aí o que vocês acham do horário, se é mais cedo, melhor ou não, tá bom? Então, boa noite para todos, tá? Tchau, tchau, Letícia, Cristiane, Gislene, até amanhã. Tchau, tchau.